Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Você está no Palavra de Deus Sem Filtro e hoje eu quero falar sobre fé. Como obter uma fé viva e eficaz em Deus? Como ser um crente realmente temente a Deus, fiel à sua palavra e principalmente acreditar, mesmo em meio às tempestades e reveses da vida, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além do que tudo aquilo que pedimos, pensamos e esperamos, como diz a palavra de Deus. Vamos falar sobre esse assunto no vídeo de hoje. Então fique comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho uma mensagem poderosa para a tua vida, em nome de Jesus. Em meio às dificuldades que estamos enfrentando nos dias atuais, temos passado por momentos em que muitas vezes somos provados. A igreja, nos dias atuais, tem enfrentado muitos e muitos reveses. Pessoas têm se levantado contra o evangelho e têm dito coisas que não são verdade, contrapondo assim a vontade soberana de Deus e deixando que lacunas de dúvida entrem em nossos corações. Estamos vivendo dias e momentos em que a nossa fé tem sido colocada à prova e muitos de nós têm se afastado de Deus porque não têm suportado o peso das dúvidas, das perguntas e da provação que tem advindo sobre a igreja nos dias atuais. É necessário entendermos que somos pessoas que somos passíveis de passar por provações, problemas e tribulações. Mas sabemos que se confiarmos no Senhor e acreditarmos plenamente na sua palavra, viveremos toda sorte de bênção preparada para nós. Eu quero deixar para você que tem passado por esses momentos de aflição algumas lições específicas para que você entenda que fé não é somente acreditar, mas também perseverar na presença de Deus. Comigo, abra sua Bíblia, se você a tem, no Evangelho segundo escreveu João. João, no seu capítulo de número 16. Olha o que diz a Sagrada Escritura. João 16, versículo 33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Querido, há uma verdade implícita nessa palavra. Aflições todos nós vamos passar enquanto vivermos nessa terra. O que determina quem somos nós é que, passando por aflições, permanecemos crendo que o Senhor nos dá livramento, que o Senhor está conosco. Mesmo que a nossa embarcação venha passar por algum revés, acreditamos e confiamos que Ele, estando no barco, o barco não afunda. E se o barco afundar, é porque foi necessário para que Ele provasse para nós que percas materiais não significam que Ele se ausentou, porque a sua vida é o bem mais precioso que você possui. Existem 3 características para uma fé viva, verdadeira e eficaz no Senhor. A primeira característica de uma fé viva, eficaz e verdadeira é que ela não se move por emoções. Veja o que a palavra de Deus nos ensina, por exemplo, no livro de Romanos, carta do apóstolo Paulo, escrita por Tércio aos Romanos, no seu capítulo de número 12, versículo de número 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação
do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja que o apóstolo Paulo, ditando a Tércio, foi enfático em dizer que há uma razão pela qual podemos viver a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Qual é essa razão? O nosso culto racional. A fé, ela não se move por emoções, ela se move por razões. Quais são as razões que eu tenho para acreditar que Deus é comigo então, Felipe? Quais são as razões que eu tenho para acreditar que no meio desse problema que eu estou vivendo, no meio dessa luta, no meio dessa crise, no meio dessa dificuldade, Deus é comigo? Qual é a razão para eu acreditar nisso? Basta você olhar para o que está escrito na palavra de Deus. Aleluia. Lá no livro ou na carta de 1 Pedro, no seu capítulo de número 4, e no seu versículo de número 12. Ou melhor, 1 Pedro capítulo 3 e versículo de número 12. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que praticam o mal. Então há uma razão para eu acreditar que Deus está comigo. E esta razão é que Deus ouve as minhas orações. Em segundo lugar, para você obter e perpetuar tendo uma fé viva, verdadeira e eficaz no Senhor, em segundo lugar. Primeiro lugar é que a fé se move pela razão. Em segundo lugar, é porque Deus está perto de nós. Deus não se distanciou de você. Um dos versículos mais conhecidos da Bíblia está registrado no livro de Isaías, no capítulo de número 59, quando o profeta diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem seu ouvido está agravado para que não possa ouvir. Mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Entretanto, para que essa separação fosse dissipada, Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse: Deus estava em Cristo se reconciliando com o mundo. Através da cruz de Cristo, nós fomos colocados numa outra posição, fora dessa muralha, distante dessa muralha. E esta muralha, com certeza, hoje, por causa do sacrifício de Jesus, não existe mais. Terceiro motivo, ou terceira forma de obter uma fé viva, verdadeira e eficaz no Senhor é olhar para tudo que Ele já tem feito sobre a tua vida e sobre a tua casa. Quantas são as bênçãos do Senhor antes de você chegar nesse vídeo? E talvez você tenha chegado aqui porque precisa acreditar que Deus ainda está com você. Você ainda precisa de um motivo para crer que Deus está com você. Olha, quando Moisés estava indo para os seus últimos dias na terra, ele escreveu em Deuteronômio, capítulo de número 32. Assim, só o Senhor o livrou e não havia com ele Deus estranho, fazendo com que Israel lembrasse dos milagres de Deus no deserto durante os 40 anos em que Deus guiou o seu povo. Eu quero lhe dizer algo da parte de Deus. Assim como Deus já te deu tantos livramentos, Ele continuará efetuando grandes coisas na sua vida. Creia, Deus é contigo. Acredite, esta prova não veio para te matar, mas ela veio para fazer notória a glória de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Que Deus te abençoe e que o Espírito de Deus fale mais ao teu coração. Não esquece de deixar o seu like, o seu comentário aqui embaixo e se inscrever no nosso canal para mais mensagens como essa alcançarem mais pessoas em nome de Jesus.